pão, né, que é muito presente na mesa, no café da manhã, à tarde. Nós temos esse hábito, é cultural. Fala um pouco desse aumento do pão. Pois é, essa pesquisa francês da padaria nos assustou bastante também, né? Porque o pãozinho francês aumentou em torno de 3,5% em 2 meses. É um aumento considerável, mas se você pegar o pão doce, já subiu bem mais. O presunto subiu 40% em 3 meses. Uau! Você sabe que tem hora que a gente faz pesquisa, Jean, Maurício, Luciana, a gente fica até assustado, porque a gente fala, tem alguma coisa errada nisso aí. Tem algum dado errado, não é. Na verdade, os preços a gente acompanha e ficamos assustados pela sazonalidade. Até complementando aquela pergunta que você me disse, normalmente, antigamente, a gente tinha esses períodos, né, de falar assim, olha, fevereiro é um período bom para se consumir tal produto, uma pera, uma uva, uma banana, porque é um período... O tempo está mudando tanto que isso tem modificado completamente o período de safras e entre safras. Você vê, a gente tem uma pesquisa do leite que a gente antecipa o aumento do leite. A nossa obrigação no Mercado Mineiro, no site Mercado Mineiro, o objetivo é o quê? Antecipar aumentos. Não adianta a gente chegar aqui e falar que teve um aumento de 30%, 40%, que é triste, porque já teve aumento, já está precificado na prateleira do supermercado. Nós temos que antecipar esses aumentos. A partir do momento que um pesquisador observou que já teve o primeiro aumento, a gente avisa, olha, o leite teve o primeiro aumento, nós vamos entrar num período de seca longo, aí sim, você que tem criança em casa, você que tem pessoas mais idosas que tomam uma quantidade de leite maior, compre um pouquinho a mais, sem fazer muito estoque, porque quando você faz estoque, você gera um movimento, que a gente costuma dizer, movimento de guerra, igual está nos Estados Unidos aí a questão. Você imagina que está todo mundo comprando, você não vai baixar o preço, você vai aumentar seu preço. O empresário, ele quer lucro. Né? Então, isso tem que ter um certo equilíbrio do consumidor, assim, de comprar, fazer um estoque regulatório dentro da sua casa, ali, um estoque de segurança. Tem que estar na ponta do lápis. Exatamente, para ele não estimular o consumo. E não precisa ser como na década de 80, início dos anos 90, que o povo estocava porque a inflação era absurda. Exatamente. Agora, o que eu ia te perguntar, Priscila, a Belo Horizonte, como que Belo Horizonte está no cenário nacional, sendo uma capital, eu digo isso, pergunto preço, inflação, tá muito mais alta do que as outras capitais, está no nível? Olha, Belo Horizonte realmente tem dado umas notícias ruins para o consumidor local, né? Que quando você compara com outras grandes capitais como São Paulo, Rio, propriamente Curitiba, a gente nota que nós estamos assim, bem próximos, ou em alguns casos até ganhando em matéria de preços mais altos. Né? Mas o que acontece aí, eu já puxo a sardinha um pouco para o consumidor da região metropolitana de Belo Horizonte, o Belo Horizontino, mineiro em geral, ele pesquisa muito preço. E essa necessidade de pesquisar, comparar, questionar valores, deixar de consumir, faz com que os preços não subam como deveriam. Né? É aquela velha história, a gente está aqui falando de comida a quilo, self-service, prato feito. Né? A gente teve um aumento do prato feito aqui de 3,43%, do self-service, que é a comida a quilo, de 4,63%, né? De janeiro até outubro. O que acontece? É uma notícia não tão ruim porque não passou a inflação. Sim. Mas é ruim porque teve aumento. Né? O ideal seria que mantivesse o preço, né? Porque esses produtos acabam compondo o aumento. Então, o que eu acho é o seguinte, justamente por questões regionais, culturais, então isso aí acaba prendendo um pouco os preços. Uma presença maciça da população. Da população. Eu vou te dar um exemplo claro. Quem põe preço na mercadoria é o consumidor. Né? Você, a partir do momento... Como que você põe preço? A partir do momento que você paga nessa pera um valor X, se você pagou, você criou um preço. Se você não pagar, o preço está nela, ela tem um preço, mas é um preço que não existe, porque ninguém pagou. É que nem feira, né? Você chega no começo da feira, você paga preços absurdos. Vai chegando no final da feira... Você paga outros preços bem melhores. Inclusive, a grande dica é essa. Você vê aí o momento que está... Você vê que eu sou cultura. Exatamente. O momento que o dono do sacolão está ali de olho, ali, olha, vou ter que ir amanhã no Ceasa comprar novas mercadorias, ele queima seu estoque. Então, você tem que ficar de olho no sacolão próximo da sua casa, que você vai pegar justamente esse momento para comprar mais barato. Agora, você acha, por exemplo, nós estamos vivendo um boom imobiliário em Belo Horizonte, acho que no Brasil como um todo, por causa da Copa, das Olimpíadas, né? Eu acho que são os fatores principais por causa desse boom. Eu não acho, por exemplo, que o crescimento econômico do Brasil é que tem gerado esse boom imobiliário. Eu acho que é uma questão até de especulação, na minha opinião, pessoal, embora eu seja leigo no assunto. Mas você não acha, por exemplo, que devido ao fato de a gente ter esse boom imobiliário, então muita empresa crescendo aqui em Belo Horizonte, muitos empreendimentos sendo feitos em Belo Horizonte, isso tem atraído muitas pessoas de todo o Brasil e até fora do Brasil para a nossa cidade. E aí, então, você tem um trânsito maior de pessoas no nosso mercado diário. E pessoas que estão com certas... com uma agenda muito complicada, que não tem muito tempo para poder negociar preço, chegar, consumir, etc. Você não acha que isso contribui também, por exemplo, para o aumento? Porque aí o empresário fala assim, ele vai pagar mesmo porque
ele está aqui, precisa do produto, ele não tem tempo para negociar. Eu entendo. Isso pode contribuir, você Pode, acha? pode sim. Na verdade, isso aí, na verdade, é o poder aquisitivo que está farto, né? Nós estamos ainda com o poder aquisitivo farto da população e isso acaba que faz com que você mesmo falou, você não tem tempo, você acaba comprando no primeiro momento, o boom imobiliário está aí realmente, essa especulação muito grande, né? Que é outra coisa, outro assunto também muito interessante, mas realmente essa questão, se você não pesquisa, se você compra e paga o preço que está exposto lá sem questionar ou sem pesquisar, realmente você vai contribuir para uma inflação. Né? Porque você tem aí uma oferta de dinheiro muito grande no mercado e você tem dinheiro para pagar. Agora, e crédito, né? Aí tem outra história também, que é o crédito que você está tendo ali, que você está comprando muitas vezes na ilusão de estar pagando no mês que vem com certa tranquilidade, não é assim. Né? Então tem que ter alguns cuidados nesse momento, entendeu, Jean? Eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados no consumo, um consumo consciente, planejado, até mesmo para as mínimas coisas. Eu vou te dar um exemplo incrível que a gente nota, a gente faz pesquisa há 12 anos no supermercado, e você sabe que muitas vezes o supermercado de periferia, o consumidor não pesquisa tanto preço como o da Zona Sul. Muitas vezes a gente vê na Zona Sul ali, a gente vê um consumidor parando uma Mercedes ali, a dona xingando o caixa, questionando o preço e não tendo vergonha de pesquisar. Porque eu acho que é questão cultural. Conferindo muitas nota vezes, fiscal. Conferindo nota fiscal. Nossa, mas que absurdo, né? Pegando erros do supermercado entre preço de prateleira e preço que foi praticado na hora da compra. Então, isso aí é muito cultural. Vou te dar outro exemplo. Na pesquisa de material escolar que a gente faz no início do ano, muitas vezes eu falo isso nas diversas entrevistas. Olha, a gente não tem que ter vergonha de pesquisar, não. Quando você pesquisa, pechincha e questiona preço com educação, você está tendo o seu direito. Então, o que acontece? Você não fica achando, porque há muito um complexo de, quando eu estou pesquisando, mostra que eu sou pobre. Não, e tem gente que pensa que o dono da empresa está fazendo um favor para o consumidor e é o contrário. É o consumidor que está fazendo um favor para o dono da empresa de comprar ali, porque eu posso escolher qualquer coisa. E a maioria dos empresários o comerciante principalmente, ele está esperando que você faça a pechincha, negocie. Eu vou te falar, tem coisa mais satisfatória para o consumidor e realmente desagradável para o empresário se eu chegar lá e falar assim, olha, você está me vendendo aqui seu produto a R$23, seu concorrente aqui do lado está R$19, olha aqui o preço aqui. Você pega, né? Você pode falar de qualidade e tal, mas se o produto for mesmo, um produto, principalmente o que a gente fala comodizado, como uma latinha de refrigerante, um arroz que é né? exatamente igual, entendeu? Pega mal, pega muito mal. Essa diferença, por exemplo, há uns 4 anos atrás, quando eu me mudei para São Paulo, eu percebi assim, uma diferença muito grande de preços nos supermercados. Então, eu pude perceber que o custo de vida em São Paulo era maior do que aqui. Hoje, isso existe ainda ou está praticamente a mesma coisa? Viver em São Paulo, viver em Belo Horizonte, essas diferenças de preço, principalmente na alimentação. Pois é, existe ainda, né? Lá é um pouco mais caro, né? Em virtude do quê? É da quantidade de dinheiro que circula na cidade. Né? Você vê que fazer negócio em São Paulo é diferente de fazer negócio em qualquer outra cidade do país, porque as coisas circulam mais rápido. Né? Normalmente as pessoas pechincham, mas não é naquela intensidade, né, que nós temos. Então, é aquela coisa, se você ganha bem, você paga bem. Sim. Entendeu? Você ganha mal, você paga mal, porque você não tem condições de ficar pagando. Desde isso que a Lu falou, você não acha, por exemplo, que o Brasil é um dos países com maior custo de vida hoje no mercado internacional? Não tenho dúvida. Eu, particularmente falando aqui de Nova York, eu estive lá há pouco tempo atrás e como a gente mexe com preço, você observa todos os preços o tempo todo. Você vê que lá, por exemplo, em Quinta Avenida, os preços não são tão altos assim, igual você está, de repente, em São Paulo, lá na Avenida Paulista, fazendo um lanche. A nossa carga tributária é muito alta, 38%, 40%. É absurdo para que isso seja um custo de vida altíssimo. Altíssimo, né? Mas isso acaba influenciando no preço final. Agora, existe uma curiosidade aqui nossa, Feliciana, porque a gente vê que você devia ser diretor executivo desse site Mercado Mineiro. E a gente já falando de pesquisa, ele sabe de todas as pesquisas do mundo. Eu calculo que você tem aí umas 400 pessoas trabalhando para você. Como é que é feito o site? Como que é os bastidores do teu trabalho? São pesquisadores, a gente tem aí, na verdade, são 6 pesquisadores internos e em torno de 4 a 5 externos o dia inteiro nos supermercados. Né? A gente tenta, aí, até pelo conhecimento de pesquisa, a gente sabe aí o tempo em que muda e que não muda o preço. Né? Por exemplo, combustível, uma pesquisa semanal. A gente não precisa fazer uma pesquisa diária de combustível porque o erro, né, entre estar expondo o preço e não expondo dá um erro pequeno. Então, cada cidade é um caso. Por exemplo, Belo Horizonte, a gente adequou essa equipe de pesquisadores, deu certo nos segmentos que a gente atende. Que são diversos segmentos. Né? A gente, por exemplo, agora você estava falando o custo da morte, supermercados que são 1.200 produtos, em torno
torno de 200 postos de combustíveis na região metropolitana de Belo Horizonte, e além das pesquisas sazonais, que a gente solta uma pesquisa por semana para a imprensa, uma pesquisa inédita, de acordo com o momento. Essa semana é realmente questão de flores, custo da morte em Belo Horizonte, custo de túmulo, urnas, porque é o momento. Semana que vem já é outra pesquisa que a gente já está planejando. Então a gente faz esse movimento como se fosse um canal de notícias também relacionado com o preço. Por exemplo, pesquisa de pneus. Muitas vezes você fala assim, nossa, pesquisa de pneus é extremamente acessada no mercado mineiro. Né? Pesquisa outro dia a gente fez uma pesquisa que a gente mantém, depois do sucesso que ela tem. Pesquisa de diarista. Quanto que custa uma diarista em Belo Horizonte? A gente pega um apartamento modelo na Zona Sul, de 3 quartos, a gente modula uma família, um casal com um filho menor de 10 anos e passa para as diaristas. Coloca lá dentro. Então, assim, isso... aí depois, na hora que o pesquisador em questão que cuida dessa pesquisa vai ligar, as diaristas estão extremamente felizes, porque elas ficam vendo o retorno que elas estão tendo. Pesquisa de churrasqueiro. Quanto que custa um churrasqueiro para fazer um buffet no final de ano, entendeu? Quanto ele cobra por pessoa? Qual é o fluxo de visita do site? A gente está em torno de 450 mil visitantes únicos por mês. Por mês? Por mês. Dá em torno de 3 milhões e meio de page views, né, que seria páginas impressas. Né? São visitantes que sempre estão visitando. Sempre estão visitando. São fiéis. Assim. Fiéis, exatamente. Outra pesquisa, por exemplo, festa de 15 anos. Quanto que custa para casar? A gente tem que ter o valor. Quanto que custa para você casar? Só uma pergunta, gente, sabe que você falou, você é casado? Não, já fui casado. Já sou foi divorciado. casado. Nossa, sua esposa deve ter passado aperto com você. Não, pior que não. Porque, bem, eu quero comprar isso. Não, isso aí tá caro. É incrível. Não, você sabe que é interessante isso, que a gente, por fazer pesquisa, a gente consome até mais, porque a gente vê inúmeras oportunidades, entendeu? Então, assim, realmente eu teria ter uma tendência... Mas aí o que você está dizendo é o seguinte, o cara sai para fazer compra do mês, ele compra alguns produtos nesse supermercado, outros naquele outro supermercado e assim? Não, isso não é bom negócio. Porque senão fica caro? Fica caro. Deixa eu até te falar, quando a gente iniciou o Mercado Mineiro no ano 2000, novembro de 2000, eu pensava, eu que criei o site, eu falava assim, olha, não adianta você comprar um pacote de feijão num supermercado, atravessar a cidade e comprar um pacote de arroz, um frango no outro. Então, o que eu fiz? Peguei todos os supermercados pesquisados, que são 12, e criei um supermercado só. E nesse momento, você tem uma simulação de compra virtual, onde você compra em todos ao mesmo tempo e no final gera um relatório que vai te falar a sua compra vai ficar mais barata nesse supermercado. Que legal. Né? Isso que a gente ganhou todos os prêmios em Minas, como a inovação tecnológica no período, por causa disso. Porque isso é que é legal. Porque a minha compra é diferente da sua. Se você troca uma pasta dental lá, um creme dental por um sabão em pó de outra marca, um supermercado tem primeiro lugar no ranking, ele vai para terceiro. Sim. E outro detalhe que a gente aprendeu, não existe estabelecimento mais caro nem o mais barato. Isso eu sempre que eu tenho oportunidade de falar para o telespectador, eu digo, olha, não existe estabelecimento mais barato, aquele que faz propaganda, eu sou o mais barato do Brasil. Ele está apostando na falta de informação do consumidor. Porque o consumidor, muitas vezes... Você está chamando o consumidor de burro. Porque o que acontece? Na hora que ele fala assim, eu sou o mais barato do Brasil, você, quando não tem o preço, não tem noção do preço, o que você fala? Se ele cobre qualquer oferta do Brasil, se ele é o mais barato do Brasil, ele tem o menor preço. E, na verdade, não é. Ele está apostando na sua falta de informação, que você não comparou o preço e que foi lá. Porque se você foi em outra loja, comparou e levou lá, ele cobre porque ele tem que cobrir. Tanto que eu vou te falar uma coisa, isso foi até uma tese que eu defendi na minha MBA. Se todos os consumidores pesquisarem preço e forem num estabelecimento só, com a notinha dos mais baratos, você quebra o estabelecimento. Sim. Porque existe uma dança de preços no estabelecimento. Ele tem que ganhar. Ele põe mais barato, ele põe a banana mais barato, mas enfia a faca na uva. Exatamente, na precisa ter essa dança de preços. Ele precisa de ganhar dinheiro para ele crescer. Isso é natural.